professor Lustosa na área, para uma aulinha marota, questões fáceis de RLM que a Banca FGV pode te cobrar agora no MP do Rio e na próxima semana na Cefaz do Paraná. Já vamos dar uma olhadinha aqui porque é Banca FGV. Ah, mas uma prova é MP, outra prova é Cefaz, são coisas diferentes. MP é tribunal, Cefaz é área fiscal. Não é nada diferente. Quando eu falo de lógica, quando eu falo de raciocínio lógico, a banca, talvez ela prevalece muito mais do que os cargos, os órgãos, as áreas. Porque assim, se você olhar os editais, eles são bem parecidos nos assuntos que são cobrados. E aí quando você olha as provas da Banca FGV, você vê que as questões são muito parecidas também, independente das áreas, né, que são os concursos, ou dos cargos que são os concursos de nível médio, nível superior. É muito parecido. E aí, assim, a pegada aqui hoje é assim, questões fáceis de RLM que a FGV pode te cobrar agora no MP do Rio e na Cefaz do Paraná. É alguma coisa para você lembrar ali, porra, isso aqui o professor Gustavo falou, pá, beleza, vou garantir esses pontos aqui, tá? Então, vamos nessa pegada de algumas coisas que são fáceis e que vão estar na tua prova, porque a prova não é toda difícil, não adianta você querer usar essa desculpa de que a prova é toda difícil, ela não é, né? Tem coisas fáceis sim, e é nessas coisas fáceis que às vezes a gente vai se pautar, principalmente quando a gente fala de MP, tribunal, a galera não gosta muito de lógica, não gosta muito de matemática. Você faz, até a galera gosta, manja, sabe, mas às vezes ela sabe até do mais difícil e às vezes esquece o mais fácil, ou por ser mais fácil passa desatento. Então vamos servir a todo mundo como sempre fizemos aqui no nosso canal. O canal Segue a Regra, usando o método Segue a Regra, que é aprendendo com questões, aprendendo por questões. Eu bato nessa tecla sempre. Fato que a teoria importa, é necessária. Você precisa estudar a teoria antes. Inclusive, nós temos uma mentoria para isso. A mentoria Segue a Regra, que a gente dá aula toda semana ao vivo. Eu, professor Lustosa, dou aula toda semana ao vivo de matemática e de raciocínio lógico para você construir um conhecimento e dominar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Dominar de vez, né? Podendo, inclusive, gabaritar suas provas. Teoria. A gente tem aula toda semana na mentoria Segue a Regra. O método é aprendendo com questões, aprendendo por questões. E o canal traz muito do método aqui. A mentoria, ela leva o mesmo nome, mas aí ela traz, né, um pouco da teoria. Mas tenha certeza que na aula o que a gente tem além de teoria é muita prática também, porque matemática e lógica não tem como dissociar da prática. Outras matérias, né, a gente sabe que tem muito de teoria no começo, você precisa pegar ali as manhas para depois fazer questões. Matemática e lógica já é a teoria com a prática praticamente ao mesmo tempo. A gente fala um pouquinho da teoria, resolve questões. Faz um pouquinho de teoria, resolve questões. E assim a gente vai gerando essa roda. E eu estou aqui para te ajudar nesse sentido aqui no nosso canal. Dito isto, curte o nosso vídeo, é importante. Estou te pedindo, não estou te obrigando. Compartilha com mais alguém que vão fazer essas provas, ou que vão fazer provas da Banca FGV, ou que estuda matemática e raciocínio lógico. É uma outra coisa que eu sempre falo. Às vezes eu sou chato ou insistente, mas é real. A matemática e a lógica, ela independe de banca, de órgão, de cargo. Ela é matemática e lógica. Pode olhar, pode avaliar. Pode olhar aqui as aulas que eu tenho no canal, por bancas diversas. Pode ver. Dá tudo certo. Então curte, compartilha, deixa um feedback aí para nós e vamos junto aí, né? Ver aí quais são essas questões fáceis de RLM que a FGV pode cobrar pra gente, né? Tanto agora no MP do Rio como na Cefaz do Paraná na próxima semana. Dito isto, então, tá lá. Considere verdadeira a seguinte proposição. Se hoje é terça, então hoje eu não trabalho. Essa proposição é equivalente, então pediu-me uma equivalência. Eu tenho 4 alternativas com se e tenho uma alternativa com e. Essa alternativa com e está fora. Pelos regramentos da lógica, eu sei que com e é uma negação que o se então faz. Ele não faz uma equivalência. O se então faz uma equivalência com o próprio se então ou com o ou. Não tem o ou ali, então descarto. Está de si para si. Eu sei na regra que de si para si troca e nega. O clássico, o mais clássico dos clássicos das equivalências. Então eu vou trazer, hoje eu não trabalho para frente, dizendo que se hoje eu trabalho, vou levar que hoje é terça para trás, dizendo que hoje não é terça. Se hoje eu trabalho, só tem aqui na letra D, então hoje não é terça-feira. Resposta certa,
alternativa de letra D. Meu Deus, professor, não é possível. Sim, é possível, tá aqui, ó. Alternativa de letra D. Mas não é tão facinho assim. Meu Deus. Questões fáceis de RLM. É fácil assim. Essas são. Próxima. A negação de Maria sabe cozinhar ou falar inglês é. A gente sabe que, via de regra, a negação do ou é um e nega tudo. Opa, deixa eu só arrumar ali que é não há e não há, não. É não há e não B. Troca o ou por e, não é isso? Troca o ou pelo e nega tudo, fazendo a negação. Então, corri meu olho aqui. Tem um então, não é? Tem um mas, tem um nem, tem um mas. Mas e nem são sinônimos de e. Então, vou tentar olhar para essas alternativas das letras C, D e E. E aí, Maria sabe cozinhar, eu vou negar, dizendo que Maria não sabe cozinhar e não sabe falar inglês. Aí aqui diz que Maria não sabe cozinhar, mas sabe falar inglês. Não, e não sabe falar inglês. Eu vou negar que ela sabe e que ela fala. Aí aqui Maria não sabe cozinhar nem falar inglês. Opa, é aqui. É aqui. Porque tem uma coisa que talvez você não lembra, né? Apesar de ser fácil. As questões aqui são fáceis. Que é o nem é igual a e não. Então, Maria não sabe cozinhar nem e não falar inglês. Não é isso? Então, a resposta certa, letra D. Maria sabe cozinhar na letra E, já está errado, tinha que ser Maria não sabe cozinhar. E quando você olha lá, letra D. Bem facinho, bem querido. Próxima, o professor mostrou uma caixa repleta de bolas. Há na caixa 12 bolas amarelas, 14 bolas brancas, 26 bolas pretas, 28 bolas vermelhas e 8 bolas verdes. O professor então desafiou a turma. Se, de olhos vendados, vocês tivessem que retirar bolas da caixa, uma a uma. Se, de olhos vendados, vocês tivessem que retirar bolas da caixa, uma a uma, quantas bolas no mínimo vocês teriam de retirar para ter certeza, essa palavra é super importante, quantas bolas vocês teriam que retirar para ter certeza de que já retiraram ao menos uma bola de cada cor? Quantas bolas? Toda vez que você encontrar questões desse tipo, com essa pegadinha de uma bola de cada cor, para ter certeza de uma bola de cada cor, observe as maiores quantidades de bolas. Observe as maiores, 28, 26, 14, 12 e 8. 8 é a menor. Ou olhe para a menor, especificamente a menor. Talvez fique até mais fácil. E aí some as outras. 12 com 14, 26. Com 26, 52. Com 28, 80. Então, até 80 bolas, eu corro o grande risco de tirar as 12 bolas amarelas, as 14 bolas brancas, as 26 bolas pretas e as 28 bolas vermelhas. E aí eu não tirei uma bola de cada cor. Não tirei. Com até 80 bolitas, eu não tirei uma bola de cada cor. Pelo menos não com certeza. Eu posso ter tirado as 12 amarelas, as 14 brancas, as 26 pretas e as 28 vermelhas. A certeza, ela só vai acontecer na bolita 81. Professor, mas poderiam com 5 bolas eu ter uma de cada cor? Poderia. Observe, poderia. Só que poderia é diferente de certeza. E a lógica trabalha com certeza. E se não a lógica, a questão pediu com certeza. Então a resposta certa é letra E. Olha, ao invés de olhar as que tem as maiores quantidades, olha a que tem a menor. Soma tudo, tira essa quantidade menor. Mas aí eu já tinha feito a soma das outras maiores, deu 80. Então com 80 ainda não dá. Com 81 dá, que é umazinha a mais. Aí com certeza absoluta vai ter uma de cada cor. Princípio da casa de pombos. Eu chamo de teoria da melhor ou da pior hipótese. São questões muito boas, extremamente lógicas, muito boas. E não são difíceis, depois que a gente pega a manha, depois que a gente pega o jeito. Letra E, tá lá para você. Aqui, anagramas
São ordenações de letras de uma palavra ou expressão, utilizando, ele dá um conceitinho. De todos os anagramas da palavra Carajás, aqueles que começam com a letra A, totalizam, e aqui no conceito tem uma coisa, ó, desconsiderando acentos, ou seja, o A com acento e o A sem acento é o mesmo A. Ele quer os anagramas. Anagramas é permutação. Anagramas é permutação. Você já sabe disso. Aí Carajás tem 7 letras. Você vai permutar, mas você não vai permutar 7, porque um A começa a palavra, e aí o que sobram são 6 letras. As outras 6. Carajás, mas ele quer que comecem com a letra A. Então coloca um A aqui, sobram 6 letras. É como se você tirasse um A daqui. Sobrou 6 letras. E aí você tem 2A. Então tem uma repetição. E aí lembre da permutação com elementos repetidos. E aí o A é uma letra só, não vai fazer repercussão, vezes. Então eu tenho 6 fatorial dividido por 2 fatorial. E aqui um detalhe. A banca não desenvolveu. Deixou em fórmula a resposta. Só um detalhe. Detalhe também, todas as nossas questões são do ano corrente, 2025. Tá ali. Não é isso? 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Resposta certa, letra D. Tranquilo? Tem 7 letras, começa com A, então tira uma para cá, ficam 6 para lá. O A é uma letra só, não importa qual A seja, o A é uma letra só. Bem querido. Em um grupo de 30 jogadores de futebol, 16 sabem chutar com a perna esquerda e 20 sabem chutar com a perna direita. Alguns sabem chutar tanto com a perna esquerda como com a perna direita. O número de jogadores desse grupo que só sabem chutar com uma das pernas é igual a... Tu tem 30. 16 chutam com uma perna, 20 com a outra. Quando eu somar 16 mais 20, dá 36. Passou de 30? Passou. Se eu descontar esses 30, sobram 6. Então... esses 6 chutam tanto com a perna direita como com a perna esquerda. Esquerda é 16 e direita é 20, só arrumando aqui. É uma questão de conjuntos. E aí, depois que você tem essa conta aqui, você escolhe como você quer fazer. Um jeito mais fácil, outro jeito menos fácil. Na verdade, os dois jeitos são fáceis, talvez o mais rápido, outro menos rápido. Aí você escolhe. Qual seja? Ele pediu... quantos sabem chutar só com uma das pernas? Se dos 20 eu descontar os 6, dá 14. E eu botei 16, não sei de onde que eu tirei. Eu falei 14 e botei 16. Dos 16, se eu tirar os 6, dá 10. Então, chutando só com uma perna, 14 mais 10, 24. Letra C. Mas a outra forma de fazer era, eu tenho 30 ao todo. Se 6 chutam com as duas pernas... 30 menos 6, 24. Chutam com apenas uma perna. O resultado é igual. E aí você escolhe como calcula. Seja organizando os conjuntos pelas quantidades dos 30, não é isso? Que nós temos originalmente, né? Os 30 ali, aí você organiza, acha 14, acha 10, 14 só com a direita, 10 só com a esquerda, 24, ou pega os 30 menos 6 que chutam com as duas, sobra 24 que chuta só com uma. Eu falei que eram fáceis. Questões fáceis. Não estou dizendo que a sua prova vai ser fácil, mas que vão ter questões fáceis. Vão. Você aproveita. Aproveita essas fáceis. Não me perde elas, pelo amor de Deus. Porque perder elas é que é o problema. Presta atenção. Tá lá, letra C para nós. Adelante, no último concurso de verão das faculdades, 120 estudantes, sendo 70 meninas e 50 meninos. Além disso, esses 120 estudantes eram provenientes apenas de 2 colégios, 54 do colégio B e os demais do C. Haviam 24 meninas do colégio C. O número de meninos do colégio B. Então vamos lá. 120, eu tenho 70 meninas e 50 meninos. Aí, ele disse que 54 estudantes são do colégio B e os demais do colégio C. E ele me deu 24 meninas do colégio C. Então, meninas, eu tenho 24 do colégio C. Informação concreta. E aí, se eu pegar 70 e diminuir dos 24, eu vou achar, toma emprestado 10, 1 fica 10, 6, aqui ficou 6, 4, 46, não é isso, meninas do colégio B.
O colégio B tem 54 estudantes. 54 estudantes. Se 46 são meninas, quando eu subtrair 54 menos 46, eu acho 8 meninos do colégio B. 8 meninos do colégio B. Tá aí, professor. Já achou? 8 meninos do colégio B. Isso, já achei. Já achei. E tá certo. E pode parar aí se você quiser. Foi a pergunta. Número de meninos, colégio B, 8. Mas eu vou completar para provar todos os números, tá? Se eu tenho 8 meninos do colégio B, quando eu fizer 50 menos 8, eu acho 42 do colégio C. E aí, se você olhar, 46 mais 8 dá os 54 do colégio B. E quando eu juntar 24 com 42 dá 66 do colégio C. E 66 mais 54, parece que não, mas também dá 120. 66 do colégio B e 54 do colégio B. 70 meninas, 50 meninos. É uma questão, eu coloco ela também na teoria de conjuntos, só que com uma organização um pouco diferente, porque ele envolve meninos e meninas, colégio B e colégio C. Aí eu teria que ir fazendo um bom ajuste ali, né? Não é o caso, não preciso, né? Ou eu chamo de operações com números, onde eu vou desmembrando os números. Só tenho que estar ligado nas informações, fazer as continhas certas e chegar no resultado. Ele pediu meninos do colégio B, aqui 50 meninos, 8 é do colégio B. Resposta, letra B. Facinho, né? Olha essa. Um jogo consiste em uma grade formada por quadrinhos. No início do jogo, alguns desses quadrinhos já aparecem preenchidos com os números e sinais que representam as operações. O objetivo é preencher os quadrinhos vazios com números que respeitem as operações e seus resultados corretos quando lidos da esquerda para a direita nas linhas ou de cima para baixo nas colunas. Em certa ocasião, o jogo com a configuração ilustrada é a seguir. Se todas as 3 células vazias forem preenchidas corretamente, a célula destacada em cinza receberá o número. Tá. 19 para chegar no 30 é 11. 19 mais 11 dá 30. É só pegar 30 menos 19. Vou ver o número que falta para completar. Falta 1 para 19 para completar o 20, mais 10 para completar o 30, falta 11. 11 menos 3 dá 8. 11 menos 3, tira 1, tira 2, tira 3, dá 8. 4 vezes 8, 32. Então, a célulazinha destacada, 32. Mais uma vez, só para você não ficar com raiva de mim. São questões fáceis. Questões fáceis que a banca vai te cobrar. Pode te cobrar. Estou dizendo que ela vai. Mas pode. Está no teu edital. Já esteve em outras provas da banca esse ano. Nunca é impossível. É só você ver que já teve. Tudo bem, não vai ser a mesma, mas pode ser algo bem parecido. Um mapa tem a escala de 1 para 50 mil. Nele, uma área florestal é representada como um retângulo de 4 centímetros por 7 centímetros. Com base nessas informações, assinale a opção que indica a área da floresta em hectares. Hectares é hectômetro, só para você saber. Hectômetro é a medida linear, hectare é o hectômetro quadrado, só para melhorar. Se eu tenho 1 para 50 mil, eu tenho a cada 1 centímetro, 50 mil centímetros. 1 centímetro no desenho, 50 mil centímetros no real. Se eu transformar esses 50 mil centímetros em metros, eu corto 2 zeros, dá 500 metros. Se eu transformar esses 500 metros em hectômetro, dá 5 hectômetros. Então, a cada 1 centímetro, eu tenho 5 hectômetros, fazendo transformaçãozinha de unidade. Aí eu tenho 4 centímetros de largura, então 4 vezes 5 dá 20 hectômetros de largura, e eu tenho 7 centímetros de comprimento. 7 vezes 5 dá 35 hectômetros. Essas são as minhas medidas que eu vou trabalhar. Não é isso? Essas são as minhas medidas que eu vou trabalhar. Muito bem. É um retângulo. A área
base vezes altura. Ou largura vezes comprimento. Base vezes altura seria o comprimento vezes a largura. Dá no mesmo. Então, a área, 20 vezes 35. Esses valores que eu já transformei daqui para lá. A área, 2 vezes 35, 70, com mais um 0,700, ou seja, 700 hectares. Hectares é HA, que é hectômetro quadrado. Aí você tem que lembrar, ainda que eu te falei, hectares é hectômetro, transformação de centímetro para metro, subo 2 casas, ou 2 degrauzinhos na escada, divido por 10 cada degrau, então divido por 100. De metro para hectômetro são mais 2 degraus acima, então divido mais 2 vezes por 10, por 10, por 10, corto mais 2 zeros. Está lá ajustadinho. E a nossa resposta, só para você não se perder, 700,00, o que capicioso. Pode olhar lá, letra A. Mas não é difícil. Não, não é. Você pode querer falar que é, mas não é. Em um triângulo retângulo, o menor ângulo vale 1/6 da medida do maior ângulo. Um dos ângulos desse triângulo mede. O triângulo é retângulo. Acredite, caso você não saiba, o maior ângulo num triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus. Não tem como ter um ângulo maior que ele. Se tiver um ângulo maior que 90, ele não é um triângulo retângulo, ele é um triângulo obtusângulo. Conceito de geometria, basicão. Então, o maior ângulo é 90. Então, o menor, se é 1/6 do maior, é 1/6 de 90. O 90 dividido por 6, que dá 15 graus. E aí você me põe um 15 graus aqui. E eu quero esse x aqui. Porque não tem 15 aqui e não tem 90 aqui. Então vai ter que ter o outro. Eu sei que a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Só que se um dos ângulos é o de 90, a soma dos outros dois também é 90. Porque a soma dos ângulos do triângulo é 180. Então, x mais 15 é 90. X é igual a 90 menos 15. X é igual a 75 graus. E aí, eu acho que ele está aqui. O grande lance da questão é você saber que o maior ângulo é o de 90 graus, num triângulo retângulo. Se o menor é 1/6 dele, calcula 15. Não tem nem 90 nem 15 aqui, ele quer um dos ângulos desse triângulo. Não tem nem o 90 nem o 15. Então vai ter que ter o outro. O outro é o 75. Estava lá. Pode olhar. A Black Friday é uma data promocional em que os varejistas costumam dar descontos consideráveis sobre os preços dos produtos comercializados. Às vésperas dessa data, um varejista aumentou os preços do seu produto em 80%. Na data promocional, ele ofereceu 25% de desconto sobre os preços recém-majorados. Questão ridícula. Não pela banca, pela ideia. A banca poderia evitar essas coisas. Não daríamos um sentimento ruim para nós, nem uma ideia ruim, né? Mas tudo bem, segue a vida. Com relação ao preço original, na data promocional, os produtos comercializados por esse varejista estavam. Sei o preço dos produtos? Não. Considera que é 100. Aumenta 80%. 80% de 100 é 80. Por isso que eu considero 100 o produto original. Que aí quando eu vou calcular 80%, é 80. Então ele foi para 180. Aí desse 180 foi dado um desconto de 25%. 25% é 1/4. 25% é 1/4. 1/4 é dividir por 4. Dividir por 4 é a metade da metade. 25% é 1/4. 1/4 é dividir por 4. Dividir por 4 é a metade da metade. Então, 180, metade, 90. Metades, 45. 180, metade, 90. Metade, 90, 45. É a metade da metade. Dividir por 4 é a metade da metade. Metade, 90, metade, 45. Então, aí, e isso foi o desconto. 45, tira, aos 25%. 25% é igual a 1/4. Aí, 180 vezes 1/4. Ou 180, né,
dividido por 4. Deixa eu só melhorar aqui. 180 dividido por 4, que dá 45. Tira. Ficou 135. De 100 para 135, se eu não sou bobo, aumentou 35. De 100 para 135, se eu não sou bobo, aumentou para 35, aumentou mais 35. Então o produto 35% mais caro. Pode olhar lá, letra I. Bem, querido, e se tu olhar aí, vem para mim. Resolvemos aí, se eu não estiver enganado, 10 questõezinhas. Essas questõezinhas do material tá aí na descrição do vídeo, pode baixar diretão, bem de boa, não é isso? O link da nossa mentoria segue a regra, a parte onde a gente dá aula toda semana ali para você dominar. Detalhe, essas aulas ficam gravadas, você pode ter acesso a elas, tá? Então o link também tá ali. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Tamo junto. Firme e forte. Até a sua aprovação. Beleza? Obrigado então. Boa prova nesse próximo domingo. Boa prova no outro domingo. E boa prova em qualquer domingo que você vai fazer até você chegar no seu tão sonhado objetivo. Qual seja o seu cargo público que você almeja. Seja você indo numa escadinha até chegar lá, seja você chegando direto lá onde você quer. Eu estou aqui para te ajudar. O que precisar, é só falar com a gente. Abraço.